Plata punido, Arrascaeta irritado. Ex-Flamengo manda uma indireta para Felipe Luiz. Pedro anima a torcida do Flamengo. Eu acho que esse é o tipo de notícia que nos anima. Agora vamos para o resto? Bora lá. Saúl, líder de duelos ganhos contra o São Paulo. Poxa, faltou só a vitória, né? Principal. Arrascaeta, maior estrangeiro artilheiro do Mengão. Coitado. Era um jogo importante na história do jogador e do Flamengo. Preparação contra o Santos. Se preparem também, viu? Fala galera rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo, esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. Como sempre falamos, galera, é rapidinho, viu? Papum, E deu? assim é. Bom, bora começar então com as notícias. Eu fui buscar a definição correta e com todo respeito às Ofélias do mundo, mas a coisa funciona mais ou menos assim, galera. Ofélia, personagem da peça Hamlet, de Shakespeare. Ela, com uma loucura e canções desconexas, sem sentido, consideradas bobagens e insanidades. Por que essa definição? É muito simples. Alguns jogadores que passaram pelo Flamengo, principalmente da base, foram muito mal aproveitados. E a gente aqui no canal sempre defendeu a utilização desses atletas. Um dos meus xodós sempre foi Matheus Gonçalves e eu sempre deixei claro por ser um admirador do futebol do garoto dentro de campo. Em uma entrevista coletiva, o Felipe Luiz usou a expressão anárquico para o jogador, que, segundo ele, apesar de entender como ter qualidade e poder ajudar no meio-campo, o jogador não obedecia à tática implantada pelo treinador. Com essas e outras, ele foi negociado para o clube árabe por 9 milhões de euros e lá ele simplesmente vem arrebentando. Inclusive no último jogo, autor de um gol e deu assistência para outro. Acho que tá dada a resposta, né? Não, não tá. Ele nas redes sociais, ele fez questão absoluta de, primeiro, comemorar o momento, segundo, escrever anárquico. Fica a dica. Felipe Luiz, em algumas entrevistas coletivas, ele poderia até ficar de boca fechada, como foi o caso do Pedro, e até mesmo a defesa que ele fez com relação ao Plata no último jogo. E esse comentário feito a Matheus e tantos outros que talvez não tenham oportunidade ou significância no trabalho do Felipe Luiz e que implicam no momento que o Flamengo vem vivendo. Lamentável. Bom, galera, seguindo com as notícias, no jogo de quarta-feira a gente percebeu que vários jogadores do Flamengo estavam bem abaixo do que a gente está acostumado a ver. Até o Saúl, nós comentamos na live, inclusive, não parecia tão bem assim. Mas olha só, mesmo dessa forma, ele foi o líder de duelos ganhos pelo Flamengo nessa 32ª rodada, tá? De acordo com os dados do SofaScore, além de contribuir bem na defesa, o Saúl também teve uma ótima precisão nos passes. O camisa 8 acertou 29 dos 33 passes, ou seja, 88% de acerto contra o São Paulo. Vamos conferir os números completos? Passes decisivos 3, finalizações 2, passes certos 29 de 33, duelos ganhos 7 de 12, cortes 2, desarmes 3. Ainda segundo o SofaScore, qualquer disputa de posse de bola entre dois jogadores é considerada um duelo, tá, galera? E isso mostra o quanto o Saúl foi importante para manter a bola com o Flamengo, mesmo em um jogo complicado. Infelizmente, isso não foi o suficiente para a gente garantir a vitória. Como eu acabei de mencionar, o dia do Flamengo parecia meio estranho, nebuloso, e para completar, ainda teve a expulsão do Plata, né, que carimbou de vez o desastre. Mas
seguimos em frente. Não tem outro jeito, né? Não tem outro jeito. E galera, ontem a gente trouxe no canal que possivelmente o Plata seria punido e acabou sendo. Financeiramente, acho pouco. Inclusive, sabendo que o jogador vai estar fora do próximo confronto pelo Campeonato Brasileiro, já está fora da final da Libertadores e pouco tem agregado a não ser a discórdia dentro do elenco rubro-negro com relação às suas atitudes e expulsões que tem complicado demais a nossa situação. Uma cena que ficou talvez esquecida, mas não deixada de ser mencionada, principalmente por torcedor do Mengão, foi o descontentamento do Arrascaeta na saída de campo e demonstrando irritação, ele escreveu, aliás, ele falou, é frustrante. Depois de o Flamengo estar vencendo, o cara ser expulso e complicar a situação do rubro-negro num jogo que, teoricamente, a nossa possibilidade era sim de aumentar o placar, não de tomar o gol de empate, que naquele instante nós tínhamos o jogo na mão. Com essas e outras, a rodada ontem foi encerrada com a vitória do Fluminense frente ao Mirassol, que eu assisti o jogo e, sinceramente, em dados momentos, senti inveja pela entrega dos dois times dentro de campo, a correria, as possibilidades criadas de gols por ambos os lados, coisa que a gente sempre sente tanta falta no nosso Flamengo. A noite se encerrou num jogo que eu não gosto de assistir, não assisti, que foi o Palmeiras vencendo o Santos por 2-0 e, infelizmente, abrir no dia seguinte os noticiários e saber que a gente, agora sim, de verdade, estamos 3 pontos atrás do Clube Paulista por... Deixa pra lá. Incompetência. Bom, galera, seguindo com as notícias, a gente ficou tão irritado com esse jogo de quarta-feira que nem chegou a comentar um feito histórico. Arrascaeta se isolou como o maior artilheiro estrangeiro da história do Flamengo. Com o gol dele marcado na partida, o uruguaio chegou a 95 gols com o manto e ultrapassou o Doval. Para atingir essa marca, amigos, o Arrasca precisou de 346 jogos, além de já ter 104 assistências pelo Mengão. Só para comparar, o Doval, que jogou no Fla entre 69 e 75, fez 263 partidas pelo clube. Protagonista do Flamengo nos últimos anos, o Arrasca está prestes a renovar o seu contrato até 2028, com possibilidade de renovação automática por mais um ano, claro, dependendo aí de metas de desempenho. O acordo também inclui, como a gente já falou aqui no canal, uma valorização salarial. Ele vai ficar aí entre os mais bem pagos do elenco e também luvas pela assinatura. Só faltam alguns detalhes para oficializar, tá, amigos? E o anúncio deve sair em breve. Bom, parabéns ao Arrascaeta por mais essa marca com o manto sagrado. Entendo que o Arrascaeta, nesse ano de 2025, ele tem refletido bem a cara do Flamengo. De verdade, o jogador tem sobressaído rodada após rodada, importante para a definição de placares e conquista de pontos dentro das competições, fato. Agora, para o Arrascaeta realmente se transformar em algo deslumbrante, nesse ano em específico, que é o melhor dele, vestindo a camisa do Mengão, tem que ter conquista. Senão, como eu vi um comentarista falando, vai simplesmente ser um Arrascaeta que conseguiu atingir metas. Ponto. Flamengo mesmo, nada. Mas tá valendo. Arrasca merece. E continuando com as notícias, galera, quem animou bastante a torcida do Mengão foi Pedro, que depois da sua contusão no braço, pela primeira vez ele saiu do centro de treinamento com equipamentos e foi para campo para treinar com bola. Ufa! A possibilidade, inclusive, aumenta de Pedro estar presente na final do dia 29 contra o Palmeiras na Libertadores. Isso, sim, é bastante positivo. Ainda não é 100% de certeza, que fique claro, tá, galera? Mas mostra uma evolução que deixou todo mundo feliz. Torcemos por isso. Também. Bom, galera, e para finalizar, o Flamengo segue firme aí na preparação para o jogo contra o Santos. Pelo menos é o que a gente espera, né? Depois da partida de quarta-feira, o elenco não teve folga, voltou aos treinos ontem com foco nesse próximo desafio.
Hoje, sexta-feira, o técnico Felipe Luiz intensifica ainda mais essa preparação. De acordo com a programação do próprio clube, o elenco treina agora pela manhã. E não para por aí, tá? Além dos treinos de ontem e hoje, o grupo ainda tem mais uma sessão de treinamentos amanhã, também às 9h30 da manhã, no Ninho do Urubu. Bons treinos ao Flamengo. É o que resta fazer. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, Juntos, somos mais fortes. muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, uma excelente sexta-feira a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas, tchau, tchau.